o STF decidiu aceitar a queixa-crime proposta pelo ex-presidente Bolsonaro e me tornar assim réu. Olá, amigos do canal Vista Pátria. E o Janones virou réu no STF por difamar o presidente Bolsonaro. Só que se observarmos os movimentos dos últimos dias, essa ação do Supremo Tribunal Federal serve para nos chamar a atenção para outras coisas. É isso que vamos tentar entender aqui. Bem, o Supremo Tribunal Federal resolveu ir atrás de um esquerdista, mas vocês sabem que eles já estão atrás da direita há muito tempo, como foi no caso do Alan Frutuoso, que foi preso por ordem de Alexandre de Moraes. Por isso, pessoal, o seu apoio financeiro ao canal é muito importante. Você pode fazê-lo através do Pix que aparece na sua tela. Muito obrigada por manter esse projeto vivo, mesmo com a censura do Supremo Tribunal Federal. Que eu sei até aqui é que por 8 votos a 3, o STF decidiu aceitar a queixa-crime proposta pelo ex-presidente Bolsonaro e me tornar assim réu. Por quê? Qual foi o crime que eu cometi? Esse sim, crime com provas, segundo eles. Ter chamado o ex-presidente Bolsonaro de responsável pelas mortes acontecidas durante a pandemia e também me tornei réu por dizer que o ex-presidente Bolsonaro seria ligado à milícia. Aqui nós temos o Janones confessando que imputou o crime ao presidente Bolsonaro, ao dizer que ele pertence a uma organização criminosa armada, que no caso seria a milícia. Isso é crime. Dizer que uma pessoa é criminosa sem provas é crime. Ele também fala de um jeito bem comportado que Bolsonaro seria o responsável pelas mortes por Covid. Na verdade, ele usou o termo genocida, que é considerado crime contra a humanidade. Genocídio é quando você deliberadamente procura exterminar uma determinada etnia ou povo. Mais uma vez, ele imputa crime. Importante frisar que eu fiz isso no exercício do meu mandato, que eu não me arrependo 1 milímetro e que ninguém vai conseguir me intimidar. Essa é a minha função enquanto parlamentar. De fato, ele fez isso como parlamentar e por isso será julgado pelo STF, o que não é o caso de milhares de patriotas que estão sendo julgados indevidamente por essa corte. E para finalizar, eu só quero dizer para vocês o seguinte: vejam bem a hipocrisia do gado bolsonarista, a hipocrisia desse bando de canalhas que tentaram dar um golpe no nosso país. Eles vivem dizendo aos 4 cantos que a liberdade de expressão ela é absoluta, então que todo mundo pode falar o que quiser. Eu postei um vídeo aí, um Reels no meu Instagram, vocês podem conferir lá, onde o Bolsonaro diz: olha, a imunidade parlamentar ela é absoluta. Todo deputado, segundo o Bolsonaro, é imune por suas palavras e votos. Então toda vez que alguém ofende eles, toda vez que eles ofendem alguém, eles falam isso. Ninguém pode ser punido por falar nada. Agora, o Bolsonaro, com essa ação, se ele está comemorando, e ele deve estar comemorando nesse momento, ele é um idiota, ele é burro. O presidente Bolsonaro, assim como a maioria da direita, defende a liberdade de expressão irrestrita. Isso porque já existe legislação para reparar eventuais danos que o uso irresponsável dessa liberdade pode gerar. Imputar crime sem provas é proibido pela legislação e foi por isso que Bolsonaro entrou em uma queixa-crime contra Janones. Vejam como esse caso do Janones contradiz os próprios ministros do STF que querem censurar a população. Se a internet fosse terra de ninguém, como eles tentam vender para o público, não teria como Janones ser processado. Isso só deixa evidente que não é necessário nenhuma lei de censura. Deixa falar. Se a pessoa falar mentiras que afetem a honra ou imputem crime, essa pessoa poderá ser processada, como sempre foi. Bolsonaro não pede para Janones ser banido das redes e nunca mais falar nada. Ele apenas pediu reparação pelas mentiras que atingiram a honra e a imagem do presidente. Realmente, confirma a fama de burro do gado bolsonarista, porque ele só comprovou o tiro no pé que ele deu. Ele está indo contra tudo que ele prega. Amanhã ele não vai poder dizer
que ele pode xingar as pessoas, ele não vai poder dizer, olha, estão querendo instalar uma ditadura no Brasil, olha, estão querendo punir o Daniel Silveira, não sei mais quem, só pelo que ele falou, falar não é crime. Ora, senhor Bolsonaro, então por que comigo o senhor considera crime quando eu o chamo de responsável pelas mortes da pandemia? O Daniel Silveira emitiu uma opinião que ele tinha sobre os ministros do Supremo. Silveira foi julgado por debochar da calvície do ministro Alexandre de Moraes. Os dizeres do réu. Diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável. Deboche é diferente de acusar alguém de ser bandido. Janones defendeu a prisão de Daniel Silveira, mesmo com a imunidade parlamentar. Falar sobre isso demonstra, pelo menos, para dizer o mínimo, a falta de coerência desse deputado. Mas o interessante dessa aceitação da queixa-crime feita pela defesa de Bolsonaro é o momento em que isso acontece. Essa semana teve algumas matérias sobre o que estão chamando de gabinete da ousadia, que seria algo semelhante com a narrativa de gabinete do ódio. Só que diferente do tal gabinete do ódio, que seria comandado por Carlos Bolsonaro, esse tal gabinete da ousadia tem um histórico de reuniões com figuras do Planalto e antes do Lula 3 eles estavam estruturados em Janones. Uma influência de esquerda com muitos seguidores no X andou falando demais e confessou que Janones ditava a pauta para a esquerda nas redes sociais. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Acho que não preciso falar mais sobre a importância do Janones para os esquerdistas. Mas vejam que essa influência chega a cobrar o governo por Janones na SECOM. E é aí que entra numa disputa interna da esquerda. Janones e Paulo Pimenta não se batem. O ex-ministro da SECOM e atual ministro do Rio Grande do Sul foi muito atacado por Janones, que de fato queria esse cargo. E aí que eu te pergunto, essa decisão do STF teria sido baseada em algum pedido dessa ala do governo? Não podemos descartar. Assim como não podemos descartar uma decisão para embasar um certo entendimento por parte do STF. A relatora dessa denúncia foi a ministra Carmen Lúcia, que é a atual presidente do TSE. Uma coisa é inegável. O STF e a PGR já negaram muitos pedidos do Bolsonaro que eram semelhantes a esse. O STF nunca entendeu que chamar Bolsonaro de genocida era crime. Agora, tudo mudou. Vejam que Flávio Dino foi um dos que votaram para tornar Janones réu, o que reforça a teoria de uma influência da turma do Paulo Pimenta nessa decisão. Flávio Dino e Pimenta são amigos, mas o próprio Janones confessa que manipula o entendimento dos seus seguidores. Vejam só. Eu sei que tem gente aqui, nossa, que está conosco, que vai chocar e falar, não, Janones, espera aí, tudo bem, eu estou com você e tal, mas você divulga fake news. Eu não divulgo fake news. Eu sou advogado, eu sei os limites de onde eu posso ir. Eu levanto dúvidas, eu provoco, eu debocho e eu levanto questionamentos, eu faço insinuações, mas eu não divulgo fake news. Vamos lá. Janones, você falou que dizem por aí... Não, você falou que o Bolsonaro é maçom, não disse que ele é maçom. Eu disse que dizem por aí que ele é maçom.
Ah, mas você disse lá que a maçonaria mexe com um negócio lá de sangue, de bode, não sei. Não, eu falei que dizem isso. Tá vendo que tecnicamente eu não menti? Janones, mas você falou que o Collor pode vir a ser ministro do Bolsonaro. Isso é mentira. Isso não é mentira. Ele pode vir a ser ministro. Não existe nada na legislação que proíbe ele de ser ministro. Percebam que eu faço insinuações, mas eu não faço afirmações. Por isso, não podemos descartar a hipótese disso ser um embasamento para formar um entendimento contra o que eles chamam de fake news e regulamentar as redes sociais sem a participação do Congresso. Nada na política brasileira é por acaso. Pessoal, muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha e não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. Até a próxima e tchau, tchau!